Meus amados e queridos amigos e irmãos, quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer que hoje estaremos meditando, fazendo uma breve meditação num texto que sempre tem me chamado muita atenção, esse texto que está no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 22. Nós vamos meditar sobre alguns versículos desse texto e vamos chamar essa mensagem de hoje de uma pergunta, né? Como sempre, qual foi a causa da queda de Pedro? Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele sempre esteve preocupado em estar orientando os seus discípulos naquilo que os discípulos deveriam estar fazendo e naquilo que os discípulos deveriam estar deixando de fazer, que não deveriam fazer. Jesus sempre, em todos os 4 evangelhos, nós vamos ver o Senhor Jesus orientando os seus discípulos como eles deveriam reagir diante de situações. Se deveriam pensar da forma A ou da forma B, vamos dizer assim, né? Então, qual teria sido a causa da queda de Pedro registrada no capítulo de número 22 do Evangelho de Lucas? Vamos ler o verso 62 primeiro. O verso 62 do capítulo 22 de Lucas diz assim: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Por que Pedro teria chorado, né? Claro que aqui nós já estamos no final do capítulo, já estamos realmente vivenciando esse pequeno texto do verso 62, onde ele deve ter passado por situações muito complicadas para poder ter chorado amargamente. E nós vamos ver hoje como é que o Senhor quer também que nós vivamos e o cuidado que nós devemos ter para não cometermos alguns erros como Pedro cometeu. O primeiro erro que nós vemos é que Pedro estava reagindo naquele momento, trata-se exatamente do momento onde Jesus já está praticamente sendo entregue pelas mãos dos homens para ser morto na cruz, né? Então, naqueles últimos momentos, nós vamos ver que Pedro foi um dos discípulos que teve algumas reações com as quais nós jamais deveremos reagir. E a primeira delas é a sua autoconfiança. Veja o que diz Lucas 22, no verso de número 33. O versículo 33 diz: E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte, se necessário. Será? Será que Pedro estava mesmo? Olha o que ele disse, hein? Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte, se necessário. É muito alto, é uma autoconfiança, né? Senhor, seria melhor ele dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude a te seguir da forma que te agrada. Um segundo momento onde nós vamos ver Pedro também cometendo um erro gravíssimo, e nós com isso aprendemos e devemos tomar muito cuidado. Pedro dormiu quando devia ter vigiado e orado. Dormiu. Veja Lucas 22, 45. O verso 45 diz assim: E levantando-se da oração foi ter com os seus discípulos. Está referindo-se a Jesus, né? Jesus, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo. E Pedro era um deles. Oh, Jesus, tem misericórdia. Temos sido convidados a orar nas madrugadas. É um momento em que realmente precisamos estar vigilantes em oração, não apenas
pela nossa família, pela nossa casa, mas pela igreja, pela sociedade onde nós vivemos, pelo nosso trabalho, enfim. Temos que estar realmente prontos a orar, orando sempre, buscando sempre a presença de Deus. Pedro, naquele momento mais difícil, quando deveria estar orando, estava o quê? Dormindo. Um terceiro ponto que nós vemos aqui, queridos, é que Pedro seguiu a Jesus de longe. Olha o que diz o verso 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Será que nós podemos ver que hoje existem alguns cristãos seguindo a Jesus de longe? Pastor Egil, o que significa seguir a Jesus de longe? Seguir a Jesus de longe é estar assim, do tipo, deixa eu fazer o que eu estou pensando, deixa eu fazer o que eu quero, e de vez em quando eu vou lá e peço perdão para ele. Seguir a Jesus de longe é perigoso. Pedro seguia a Jesus de longe, e essa foi a razão, mais uma razão da queda de Pedro, né? Que nós estamos estudando, meditando sobre a causa da queda de Pedro. E já vimos aqui alguns pontos, né? Um outro ponto é que ele se assentou no meio dos incrédulos. Lucas 22, 55 diz assim: havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Na verdade, esse texto não está dizendo que eu não tenho que estar onde existem pessoas que precisam de Jesus, onde existem pessoas que precisam da salvação. Sim, eu tenho que estar lá. Mas o que Pedro nesse momento estava fazendo era tentando ficar no meio dos incrédulos ali, com uma forma de que ninguém o reconhecesse como sendo aquele que seguia a Jesus. E então ele se assentou no meio dos incrédulos para poder tentar ficar, sabe, numa situação mais tentando garantir que não o reconhecessem como aquele que seguia Jesus e não o levassem também, quem sabe, para ser crucificado. Temos que tomar muito cuidado, porque essa foi mais uma das causas da queda de Pedro, né? Ele também se envergonhou do nome do Senhor. Veja o verso 57 agora. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Lucas 22, 57, Pedro nega a Jesus, dizendo: mulher, eu não o conheço. Queridos, temos que tomar cuidado para não negarmos a Jesus. Eu sempre tenho dito que, certa vez, eu já contei essa história, inclusive para os irmãos da igreja, que certa vez um patrão, dono de uma empresa, estava conversando com uma certa pessoa lá fora da empresa, e a pessoa citou: o senhor é o dono lá daquela empresa, o fulano de tal trabalha lá, ele é irmão da igreja, ele está congregando na nossa igreja já há muito tempo. E o dono da empresa diz: o quê? Ele é evangélico? Não acredito. Porque o comportamento dele é completamente diferente, disse aquele patrão, dos evangélicos, daqueles que eu conheço verdadeiramente como cristãos evangélicos. Então, queridos, temos que tomar muito cuidado para não nos envergonharmos do nome do Senhor Jesus. E ainda vamos ver que ele negou a Cristo com juramentos. Aí nós vemos em Marcos, lá em Marcos 14, versos 70 e 71, de Marcos 14, diz assim, olha, ouça aí:
Mas ele o negou outra vez, referindo-se a Pedro, né? E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a jurar, dizendo: não conheço esse homem de quem falais. Essa foi a causa da queda de Pedro, porque, mais uma das causas, né? Porque ele, olha quantas coisas ele fez. Só aqui em Lucas 22, vemos quantos erros estão narrados aqui. E tudo isso, querido, sabe para quê? Para ensinar a mim e a você como é que nós devemos nos comportar como cristãos e como é que nós jamais deveremos nos comportar como cristãos. Mas felizmente, queridos, felizmente, nós vamos encontrar, para finalizar aqui, nós vamos encontrar no verso de número 62, que foi o que nós lemos: saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você sabe o que é esse amargamente que a Bíblia está dizendo? Arrependido de todas as questões que geraram causa da sua queda. Ele se arrependeu e, por se arrepender, certamente, nós vamos ver mais lá na frente, Jesus, depois de voltar a Pedro, de ressuscitar, vem a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E ele se tornou um dos discípulos, um dos apóstolos, que realmente foi bênção na vida cristã. Então, queridos, essa palavra é uma palavra mais para a nossa meditação de como nós deveremos estar sempre atentos, porque existem muitas coisas que podem sim nos levar a uma queda na vida cristã. Que nós tenhamos a misericórdia de Deus e que o Espírito Santo possa estar agindo para que nós sempre estejamos caminhando direto, rumo à vida eterna e levando outros, assim como nós estamos caminhando, levando outros a caminhar neste mesmo caminho. Que caminho é esse? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe a todos. Fica com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém?